Durante muito tempo eu pensava que a melhor forma de organizar o meu dinheiro era anotar todas as receitas, tudo que eu ganhava e anotar todas as despesas, tudo aquilo que eu gastava. O problema disso é que o dinheiro não sobrava e eu não sabia o que eu estava fazendo de errado. E era assim que eu tinha aprendido, né? Bom, qual que é o problema disso daqui? Quando você faz a anotação, seja num papel, numa planilha ou no aplicativo, você fica muito distante do que de fato tem na sua conta. E a diferença às vezes é muito gritante. No papel, às vezes eu anotava um mês lá com 8 mil de receitas e com 6 mil de despesas. Mas quando eu olhava para o saldo da minha conta, o saldo ficava negativo. E eu, o que está acontecendo? Eu tenho tudo anotado. E eu descobri que, na verdade, depois de um bom tempo tentando entender isso, é que eu era um anotador de gastos, né? Eu vivia o quê? Eu passava uma semana ou passava 15 dias, olhava para minha conta e eu anotava todos os gastos que eu tinha feito. E todas as vezes que eu ia gastar com alguma coisa, que eu ia, por exemplo, se eu queria jantar, se eu queria comprar alguma coisa, se eu queria fazer uma viagem, sempre me dava um frio na barriga de olhar o seguinte: meu Deus, será que lá na frente eu vou ter dinheiro para pagar isso? E isso me incomodava bastante, gerava estresse. Às vezes, se eu não fizesse, por exemplo, uma viagem, era ruim porque não viajava. Se eu fizesse, também era ruim do mesmo jeito, depois eu tinha a conta para pagar. E bom, isso não está funcionando. De fato, isso não está funcionando. Bom, como que eu fui, ao longo do tempo, pensando em formas de resolver isso? Eu criei um negócio que para mim funciona muito bem hoje, que é o fluxo real. Ou seja, as anotações que eu faço dos meus gastos e das minhas receitas, elas acontecem meio que em tempo real. Se eu olhar hoje para a minha ferramenta que eu tenho, que é o Sistema Gestor do Legado, ele tem uma representação do que de fato eu tenho na conta. Mas não só o que eu tenho na conta hoje, o que eu vou ter na conta para o ano inteiro. Entende? Já com tudo que eu tenho previsto de receitas que são fixas e a média das despesas que são variáveis. Ezequiel, como que isso te ajuda de modo geral? Primeiro que eu gasto menos tempo. Então, eu levo menos de 5 minutos ao dia para registrar as despesas que eu tive no mês anterior. Até porque as receitas, no meu caso, na verdade, ela acontece uma vez ao mês, que é o Prolabore que eu recebo. As outras são mais picadas, né? Então, assim, eu não tenho tanta incidência. Agora, a despesa, ela quase que acontece diariamente. E como eu concentro tudo no cartão de crédito, e o cartão de crédito tem uma meta, é muito fácil para mim hoje saber que o dinheiro que eu tenho na conta é o dinheiro projetado para os meus próximos meses e para o meu ano inteiro. Então, se eu vou tomar uma decisão de fazer uma viagem, eu consigo, por exemplo, simular se essa viagem pode acontecer ou não. Se eu quero comprar alguma coisa para mim, ou para o Enzo, ou para a Mariana, se a gente quer fazer alguma coisa em família, a gente consegue simular antes e ver o tamanho do impacto real que aquilo vai causar. Então, a grande diferença não é ser um anotador de gastos depois que o gasto passar. É a gente trazer um pouco mais para o racional e tentar tomar a decisão antes do gasto acontecer. Isso dá muito mais clareza, isso me dá muito mais foco e me dá muito mais tranquilidade financeira. Me conta aqui nos comentários como que você faz hoje.